Fala pessoal, aqui é Douglas, estou aqui com o meu amigo Pedro Coelho para mais um bate-papo com o mentor. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo, mostrar para o pessoal aí um pouquinho mais da sua história, o que você anda fazendo, aprontando no mercado. E para a gente começar, basicamente uma apresentação. Quem é o Pedro? Qual a sua idade? Qual a sua formação? O que você faz? Imagina, uma satisfação muito grande, finalmente, né, poder ter uma conversa dessas, não, principalmente até porque uma das coisas que me fez, de fato, querer entrar para a Invest foi a confiança que eu senti quando você falava nos vídeos que eu achei pelo YouTube, né, você falando, a maneira como você falava, a confiança que você passava, então poder ter a chance de ter um bate-papo, assim, diretamente com você é muito bom, né. Muito bom, vamos lá. Pedro, fala um pouquinho de você aí, se apresenta para o pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou de BH, Minas Gerais, e eu tenho 25 anos. Eu comecei a estudar day trade no começo do ano passado, em fevereiro, mas praticamente eu fiz a minha primeira operação, digamos aí. Eu comecei pelo fluxo, por incrível que pareça, eu tenho uma história um pouco diferente. Eu comecei pelo fluxo, eu tenho essa natureza mais questionadora. Então, quando eu estava ali procurando mentores, procurando pessoas para me auxiliar na minha caminhada, um Instagram me seguiu, né? E era aquelas telas diferentes de fluxo, não era gráfico, né? E eu já olhei aquilo, eu peguei, pesei, coloquei na balança, né? O fluxo e o gráfico. Eu falei, poxa, eu matei a charada, né? Eu quero essa informação. Por quê? Porque o gráfico sobe. Por que ele desce, né? E ali eu vou ver tudo, né? Na minha cabeça, ali eu ia conseguir ter consistência. E para surpresa de 0 pessoas, nunca é tão simples, nunca é tão fácil. Ah, não é tão simples, né? mas é legal, é um caminho diferente até da maioria. A maioria começa pela análise técnica, pelo gráfico, né? E você começando pelo fluxo aí já é até um pouco diferente, porque o fluxo assusta um pouco no começo, né? A princípio parece que a gente não vai entender, que não tem como aprender, e aí é onde as pessoas acabam desistindo bastante. Já no começo mesmo, já desistindo de aprender o fluxo, né? Então, acho que a análise gráfica ela é mais intuitiva, ela é um pouquinho mais fácil de você tentar entender algumas regrinhas ali, não que elas funcionem, né? Mas de toda forma você consegue aplicar. E é até interessante. Vou te fazer uma pergunta. Você falou que faz um ano, foi janeiro do ano passado, é isso que você começou? Fevereiro, agora vai fazer um ano, né? Que eu Um tô ano que você aí, está estudando. um ano, sim. E você já conheceu o mercado direto pelo day trade ou já conhecia alguma coisa antes? Sempre eu vi por alto, né? Mercado financeiro, sempre tem aquela coisa de mercado financeiro, mas eu nunca tinha me aventurado em nenhum tipo de ativo ou fazer nenhum tipo de investimento antes, né? Até porque day Certo. trade a gente aprende que é uma profissão, não é um investimento, né? Então, assim, foi o meu primeiro, né? De cara mesmo que eu fiz foi day trade. Aí já conheceu o mercado, foi estudar day trade. E por que você quis vir para o mercado, Pedro? Assim, o que te atraiu, o que te chamou a atenção? A possibilidade de mudar de vida, de dar uma vida melhor para minha família, de conquistar liberdade. Acho que liberdade é o objetivo final, né? Liberdade de não me preocupar com coisas banais, né? Por exemplo, querer dar uma saúde boa para minha família, não ter, como se diz, grandes limitações para isso, querer viajar, poder ter realmente uma mudança de vida, sabe? Trabalhando como assalariado CLT é uma coisa muito difícil, né? Muito complicado. Então, eu cheguei a essa possibilidade. A liberdade realmente é algo que, para quem busca melhorar de vida, faz todo sentido, independente da profissão. E a profissão, trader, eu falo que é profissão porque muita gente não acredita e não leva a sério esse negócio. Acha que é só chegar e fazer qualquer coisa que já vai estar ganhando dinheiro e não entende que é realmente uma profissão como qualquer outra. Um engenheiro tem que estudar, um médico tem que estudar, um trader também tem que estudar, tem que se formar, tem que se profissionalizar para poder, eventualmente, conseguir sucesso na carreira. Porém, quando o trader atinge esse patamar, esse nível, a liberdade financeira, que é o principal para poder atingir as outras liberdades de tempo, liberdade geográfica, de você estar onde você quiser, ela é consequência do trabalho bem feito, executado, e quando acontece também a quantia financeira, ela não tem limite, ela pode ser o tanto que você conseguir evoluir. Então, realmente é um mercado
que atrai as pessoas por essa questão. E você não tem limites, né? Eu acho que a questão da liberdade por si só já fala, eu não quero ter limites. Liberdade é você poder fazer o que você quiser. É diferente de uma profissão, quando você está trabalhando com médico, engenheiro, você tem um teto salarial, independentemente se é bom, se é muito, se é pouco, você tem um teto. No mercado, não. Se você estiver evoluindo, se você tiver capital para colocar e estiver ganhando, estiver por mérito evoluindo, não tem limite, né? Você que determina aonde você quer chegar. Então, acho que isso é o que motiva muito as pessoas a tentar buscar essa carreira. Não é fácil, mas é possível. É por isso que a gente está aqui, para mostrar que realmente é possível. E você quer se tornar um trader profissional, então, Pedro? Com certeza. Eu não tinha essa concepção até conhecer a Invest, né? Foi um baque muito grande sair daquele sonho de querer operar até meio-dia, como se diz, querer operar até 11 horas já bati a minha meta, vou embora, não vou mais abrir mercado o resto do dia para, poxa, eu quero ser um trader profissional, eu quero realmente saber o que eu estou fazendo, analisar o mercado inteiro, né, da maneira tão completa, igual a gente faz com a Invest, assim, é transformador. Né? Então foi aqui dentro da Invest que você entendeu esse ambiente, essa profissão por si só, vamos dizer assim. Sim, porque, né, igual eu te falei, né, quando eu conheci a Invest, através de vídeo do YouTube, aquela coisa, vocês falando que a gente quer transformar, quer ajudar o mercado, quer ter profissionais de qualidade no mercado. Você se enxergar como uma pessoa que consegue ter desempenho, ter consistência e, acima de tudo, ser um profissional do mercado é diferente. Não é só igual aquele luxo que as pessoas vendem no Instagram, certos mentores vendem no Instagram e em outras mídias sociais, de você levar aquela vida de rei com pouco esforço. E, literalmente, isso não existe, né? Eu vim a entender. Com certeza. E a metodologia, vamos falar da metodologia Invest, já que a gente já está nesse ambiente. Como que ela tem te ajudado? O que você tem, assim, uma primeira impressão? Sei que você está começando a estudar, mas, assim, o que você acha da nossa metodologia? A gente que tem algo muito mais completo, né? Diferente do que o mercado proporciona. A gente analisa o mercado como um todo, a gente junta as peças, a gente liga os pontos, que nem aqui mesmo na minha tela agora, eu estou ali, ó, mercado externo, mercado interno, correlação, muita coisa, sim, mas é uma metodologia que a gente fez e juntou ela durante os anos que a gente tem aí de mercado. Eu tenho 10 anos de mercado. O que você acha da metodologia Invest, Pedro? Eu acho incrível, mas como se diz, eu tô naquela fase, digamos, ainda de estar me habituando. Como eu te falei, eu comecei pelo fluxo, daí o fluxo por si só para mim não deu certo da maneira como eu aprendi. Depois que eu fiz, eu passei para Price Action, investi mais dinheiro, comprei outros cursos de Price Action e falei, vou deixar o fluxo de lado, porque o fluxo deve funcionar só no dólar, né? Eu tinha essa cabeça, né? Porque lá o cara tem que entrar e sair, aquelas coisas, né? Falei, às vezes não é por índice. De novo, E já é uma coisa que a gente quebra esse paradigma na entrada, né? Você vai chegar, você vai ver a gente analisando o fluxo no índice ali, aquela tela toda ali que a gente tem aqui do índice, vai falar, ué, mas tá errado. O cara tá operando o fluxo no índice não funciona, né? E é um paradigma que as pessoas criam e não é uma verdade necessariamente, né? Exatamente. Então, por mais que eu cheguei a passar por Price Action, é uma coisa impressionante, que mesmo tentando operar só gráfico, eu não conseguia fechar as janelas de fluxo. Eu não conseguia abrir mão de, pelo menos, dar uma bisolhadinha no que estava acontecendo ali, ver quem eram os players que estavam mexendo no mercado. Que legal. Não que eu tivesse a concepção que eu tenho agora, mas eu estou naquela parte ainda de realmente perder mais do medo, sabe? Porque o fluxo, a correlação, tudo igual. A gente aprende também que tem dia que as coisas não encaixam perfeitamente. O mercado hoje é um exemplo. Hoje eu tô aqui, hoje é sexta-feira, teve payroll. Hoje é um exemplo de que as coisas estão meio bagunçadas aqui, mas na verdade, assim, o trader ele tem que saber que existe a correlação, tem que entender a correlação dos mercados, dos ativos. Porém, como correlação por si só é uma medida estatística, não é sempre que vai estar tudo certinho. Então é nesses momentos que a gente deve, pelo menos eu falo para todo mundo, a gente analisa o mercado de acordo com a nossa metodologia. Então a gente analisa o fluxo, os players, o gráfico para poder ver a questão da dinâmica dos preços, as regiões de valor, a frequência do mercado, a própria correlação com o mercado externo, dólar, câmbio, DI, que é juros, para poder entender quando que o mercado está a nosso favor, uma probabilidade está alta, nunca é 100%, a gente sabe disso,
Mas quando as coisas não se encaixam, é o momento de você não fazer nada, você esperar, você entender que às vezes o mercado ele vai ter uma dinâmica atípica, e aí você espera o mercado entrar nos eixos novamente. A gente fala lá muito nas salas, né, que a gente faz com vocês, espera o alinhamento de tudo, e depois, Alinhamento naquela dos hora, planetas, né? menos planetas, e depois você vai com tudo, né? Então, assim, essa questão do medo que você comentou é muito interessante, porque eu vejo todo mundo falar, pô, eu tô aqui, tô aprendendo, tá legal, beleza, porém, eu tenho medo, né? E para mim o medo nada mais é do que uma fase que você vai passar porque você ainda não domina a metodologia. A partir do momento que você entende todo o conceito que a gente aplica e as coisas realmente se alinham, que as coisas realmente estão todas apontando numa direção, a probabilidade é alta, o medo não aparece, porque você está fazendo uma análise profissional e a probabilidade está a seu favor, por que você não vai fazer? Então, assim, o medo ele existe porque você ainda está aprendendo algo, é tudo muito novo, porém você vai perdendo ele com o passar do tempo, e isso é um processo natural, não adianta a gente querer falar assim, não, para cara de ter medo, sai clicando aí, não é assim, é um processo de evolução, as pessoas demoram, de certa forma, um tempo para se adaptar, e cada pessoa tem um tempo. Não adianta você falar, mas tal fulano lá conseguiu mais rápido, mais devagar. É de cada um, né? Se Mas comparar, muito legal mesmo. Essa visão sua de já ter começado pelo fluxo já é algo um pouquinho diferente da maioria, né? E eu acho que é bacana porque já vem com uma cabeça assim, olha, eu sei que isso existe, porque quem não usa fluxo e quem opera por análise técnica ou qualquer outra análise price action, acaba muitas vezes ignorando o fluxo. Eu acho isso assim ignorando, alguns nem sabem, né, que uma existe. eu acho um desperdício de informação, porque é tanta informação válida que você pode tirar ali, por que você vai ignorar, né? Então, é legal essa maneira que você começou, que você iniciou no mercado, porque você já vem com essa cabeça de que isso é importante, que isso existe, que isso é legal, você acompanhar. E só para a gente seguir, então, você está há quanto tempo na Invest, meu amigo? Na Invest eu tô desde novembro. Em outubro eu encontrei vocês, justamente pesquisando no YouTube lá, que era uma coisa que eu Ah, eu ia fazia. te perguntar como é que você conheceu, exatamente. Não, desde junho, se eu não me engano, de tempos em tempos, que eu quebrei a cara com o Price Action, eu comecei, né, o Price Action, não que não dê certo, né, aquilo que a gente fala. Tem gente que consegue ganhar dinheiro só com o Price Action? Existe, mas eu acredito que seja uma minoria. Né? Então, de tempos em tempos, eu pesquisava no YouTube como usar fluxo no mini índice. E eu pesquisava e chegou uma hora que apareceu o vídeo de vocês para mim. E eu falei, cara, é isso aqui que eu estou precisando. É isso aqui. Gente que sabe mostrar o fluxo de uma maneira que funciona. E com mais informações ainda, que é a correlação dos mercados, né? Aquele tripé que vocês tanto falam na Invest. Isso é legal, olha só. Então você está desde novembro, tá pouco mais aí de 3 meses com a gente, nem isso, né? 2 meses. Dezembro, janeiro 2 meses, né? Muito conteúdo, né? Você deve ter percebido, é muita coisa para acompanhar. Mas e aí, o que você está achando de tudo que você está vendo? Está te ajudando? Você já está operando? Ah, demais, demais. No mês de novembro eu passei ele operando, mas eu tive um pouquinho de dificuldade. Foi mês de novembro? Não, mês de novembro foi bom para mim. Mês de dezembro, as coisas desandaram um pouco no começo de dezembro ali, que a gente foi quase que um consenso ali no clube, né? A gente Sim. percebeu que dezembro, inclusive eu fiquei com muito medo de operar em dezembro, porque, né, aquela coisa, o mercado perde liquidez, descorrelaciona muita A coisa, dinâmica muda. a dinâmica muda. E eu tive uma dificuldade nas 2 primeiras semanas. Na terceira e na quarta semana eu comecei a acertar direto. Eu fiquei assim, até terça-feira agora. Até terça-feira agora eu fiquei 2 semanas direto sem fechar, sem perder nenhum dia, sem tomar nenhum dia de loss. De operando todo dia. Operando todos os dias, todos os dias. Eu fiquei com medo ali de operar sozinho quando o Invest entrou de recesso de férias, né? Eu fiquei com um pouco de medo de operar sozinho, mas eu falei, não vou meter a cara que eu preciso aprender, não adianta eu ficar com medo, né? E deu muito certo, né? O aprendizado ele tem que vir. Eu me E já está desafiei. operando conta real. Exatamente, na conta real. Falei, Olha só que legal. não posso ficar com medo. E o meu problema ainda está sendo muito martírio. Eu me martirizo muito, eu me castigo muito nos dias que eu perco. Uma das coisas que eu mais estou sentindo falta é o Invest Insight. Para olhar no final do dia, comparar com o que eu fiz e falar, poxa,
ver se eu tô enxergando aquela coisa certa, né? Eu sei que não vai voltar ainda, vocês Pode falaram ficar que... tranquilo que vai voltar melhor. Oh, Vai voltar nossa, melhor. é muito bom você poder chegar no final do dia, receber lá a informação de aonde foram as oportunidades e poder comparar com o que você fez, com a visão que você está tendo, ver se você está caminhando para o caminho certo, né? Está indo para o lugar certo. Igual eu falei, meu problema maior tem sido mesmo psicológico, né? Aquela Você, coisa que não adianta. você Tem falou, trabalho. você falou que se martiriza, eu queria só entender essa parte, quando você perde. O que exatamente acontece? É, é Não aquela aceita a coisa perda? não, assim, na verdade, é aquela coisa de, poxa, eu fui lá, tomei o meu loss, ou entrei errado, ou por algum gatilho de coisa antiga que eu já aprendi antes, que eu estou me desintoxicando, querer fazer uma operação que na verdade era o contrário, sabe? Às vezes errar a direção, que é bem difícil com o conteúdo da invest, errar a direção é uma coisa que, assim, quase sempre a Pode gente... errar a entrada, né? A É a direção. entrada, exatamente, exatamente. A entrada, aí, como se diz, eu vou lá e abro o gráfico de novo lá na hora de fechar, acabar os estudos do dia por volta de 6 horas e, poxa, olha lá, tá vendo? Eu sabia que tinha que ter feito isso aqui e não fiz, por quê? E fica naquela espiral, poxa, eu sabia que era isso, mas depois do gráfico pronto, né? A Mas é cabeça da gente... legal, é legal a autoanálise. Você analisar o que você fez depois que passou. É o que muita gente não faz. E isso é uma coisa que quando eu comecei a estudar price action, quando eu comecei a operar no mercado financeiro, eu fazia. Eu reanalisava tudo que eu fazia no dia. Eu tinha até uma agenda, um diário, né? Que eu colocava lá o que, que eu fiz, por que, que eu fiz aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Anotava tudo, ia ver de novo, fazia replay para entender o que, que eu não vi, né? Porque se você errou, você perdeu o dinheiro, na verdade, alguma coisa não deu certo ali no meio do caminho. Você precisa entender o que é, né? E o que muitas vezes as pessoas fazem é ignorar o erro. A gente, o ser humano, tem a percepção de que a gente não pode sentir dor, né? Então, quando você erra, dói. Você perde dinheiro, dói. E aí acaba que você não quer olhar para aquilo. Muita gente fecha o computador, não quer nem saber, não quer mais olhar, não preenche nada porque perdeu. Quando tá ganhando é uma maravilha, né? Faz desenho, põe lá o resultado, soma, projeta, faz o ano inteiro ali. Mas tira foto, perdeu, stories. perdeu já era. Perdeu, o cara não quer saber, o cara fica bravo, chega no dia seguinte, não quer nem saber de análise, só quer saber de clicar para poder recuperar. E é onde as coisas começam a dar errado. Então, assim, essa autoanálise ela é muito boa, principalmente quando você perde. Quando você está acertando, teoricamente você fez tudo certo. Quer analisar de novo? Pode analisar, não tem problema. Mas o principal da autoanálise é na perda. Nesse momento você tem que parar, pensar e refletir. O que eu fiz de errado? Aonde está meu erro? E a hora que você começa a descobrir esses pontos, porque o que é legal quando você faz autoanálise, que você vai evoluindo, você vai perceber que cada hora você erra uma coisa. Às vezes você está errando porque você está saindo muito cedo, você não está aguentando o balanço, aí você fala, pô, mas eu não estou aguentando o balanço de mercado, não estou aguentando ficar na operação. O que você tem que se perguntar? Qual que é a frequência do mercado? Aí você vai olhar a frequência do mercado naquele dia que você está operando, ela está oscilando de 250 pontos, 200 pontos. Aí você entra numa operação e coloca um stop de 100, você vai ser pego pela frequência. Aí você fala, pô, não, então nesse dia eu não poderia ter operado com um stop tão curto. De repente, né, para eu colocar um stop mais longo, eu faço um gerenciamento de risco, diminuo a minha mão para poder entrar menor, de acordo com a volatilidade do mercado, gerenciamento de risco. É assim que a gente aplica, porque muita gente acha que gerenciamento de risco é só falar assim, ó, minha perda máxima é isso. Clica lá, quando deu perda máxima, ele encerra e fala, fiz gerenciamento de risco. Claro que não. O gerenciamento é o gerenciamento da operação, o quando você entra, tamanho da mão que você pode entrar, como que está o mercado naquele momento, se ele está com alta volatilidade, baixa volatilidade. Pega o dia de hoje, no horário ali das 10h30 do payroll, o que aconteceu com o Nossa, mercado? que loucura. Você vai entrar e vai pôr um stop de 100 pontos ali? O mercado ele oscilou em 2 candles, mais de 1.000 pontos. Então, assim, você entender também a dinâmica do mercado. E aí, quando você começa a fazer essas análises, olha, eu errei por causa disso. Aí você tenta achar primeiro você vai entender aonde você errou, depois o motivo e tenta consertar, tenta ajustar. Você vai percebendo uma evolução. Porque, na verdade, assim, uma coisa que todo mundo se engana, e se engana mesmo, tá? É achar que o cara não perde. O profissional é o cara que sabe ler o mercado e ele acerta todas. Não é. Vou falar o que aconteceu comigo hoje, uma experiência minha aqui, ó. Eu perdi dinheiro hoje no mercado, tomei um ferro aqui danado, tá? Eu tava conversando com a equipe aqui. Mas, analisando agora, foi assim,
talvez um viés que eu tive, mas eu vou até te falar o que aconteceu hoje comigo, pra você entender como que essa questão, e como um profissional às vezes falha. Hoje no começo do dia, no índice, eu fiz uma venda, achando que o mercado estava pressionado, que ia vir os dados do payroll, lá fora estava forte também a pressão, enfim. Eu fiz uma venda no começo do dia, até estou olhando aqui, ó, mais ou menos aqui, 9h40. Eu carreguei esse trade, ele chegou a andar 700 pontos a meu favor. Um pouquinho antes da divulgação da ata do payroll ali por volta de 10h20, 10h25, eu fiz o seguinte, eu falei, olha, vai sair uma notícia, só que eu já estou com 700 pontos a favor, eu vou fazer o seguinte, vai que a notícia bata mais forte no mercado, o mercado desabe, né? Aí eu tô bem. E se ele voltar um pouquinho, de repente 700 pontos, ele não vai voltar, eu gerencio, não vai voltar na minha cabeça, né? Porque ele voltou. Aí eu fui lá e coloquei o break-even antes do payroll, às 10h20, ali no índice, né? Falando do índice. Aí coloquei o break-even para poder proteger minha operação. Tô protegido. O que aconteceu? Pum, o mercado deu a pancada lá em cima. Me tirou e pum, voltou tudo. E voltou lá pro ponto onde estava, para depois voltar de novo. Ou seja, eu estava com um viés de que o mercado ia cair, e quando eu falo viés, assim, é uma análise que a gente faz, a gente tenta correlacionar tudo, às vezes não funciona, às vezes não dá certo, enfim. Mas aí hoje eu acho que o meu erro foi mais gerencial do que da própria operação e da análise. Tá bom que o mercado, na verdade, ele nem subiu nem caiu, ele tá num lenga-lenga danado ali. Mas assim, foi mais na parte de gerenciamento. Eu tinha duas decisões a ser tomadas, e aí eu já fiz uma autoanálise minha aqui, e eu falo para você onde que eu errei. Eu tava com trade a meu favor, 700 pontos a meu favor. Aí eu falei, pô, tô tranquilo. Tava de mão cheia, tava lá, belezinha. Eu tinha duas opções. Se eu quisesse apostar na queda, no mínimo, era gerenciar meu trade, sair metade e trazer um stop mais para próximo, não deixar de 700 pontos. Porque se estopar, estopa mais curto, paciência. Porque eu sabia que havia volatilidade com o payroll. Agora, a outra alternativa era zera, põe 700 pontos no bolso, que não tá nada ruim, espera o payroll sair, deixa as coisas acontecer, se quiser voltar, volta depois. E aí, dessas duas alternativas que eu tinha, qual que eu fiz? Nenhuma das duas. Peguei e deixei rolar, pus break-even no 0 a 0. E aí saí no 0 a 0, aí depois briguei com o mercado, tomei loss hoje eu perdi. Então assim, mas aí o Douglas só ganha. Não, quem falou? Isso não existe. Mas você não é profissional? Sou vivo de mercado, sou um profissional de mercado. E não quer dizer que eu não vá perder. Então assim, isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas não entendem. Ou melhor, demora para entender. Porque acha que vai entrar no mercado e só vai ganhar. Ou melhor, vou estudar e só vou ganhar. Isso não existe nunca. Altos e baixos na carreira de um trader é normal. Tem hora que o mercado ele dá uma mudada, a dinâmica dele muda, e até você se adaptar, você acaba perdendo um pouco de dinheiro no meio do caminho. É normal, é natural. Se pegar qualquer gestor de fundo, qualquer profissional de mercado, ele ganha e ele perde. Qual que é o segredo? Você gerenciar isso no longo prazo, para que você ganhe mais do que perca, né? E esse é até um conselho que eu dou para todo mundo, para você também. Nessa fase inicial de aprendizado, entender muito bem isso. Aí você falou uma coisa, você até mostrou o caderninho que eu acho que você está fazendo certo, realmente se analisar. Se analisar, porque isso acelera muito o processo de evolução. E quando você ignora o erro, praticamente assim, você está perdendo duas vezes. Eu brinco com o pessoal aqui da mesa, eu falo, eu nunca perco. Ou eu ganho dinheiro ou eu ganho experiência, porque quando eu perco eu tento entender qual foi meu erro e aí por que eu errei, com isso eu ganho experiência. Então assim, é uma forma de você transformar algo ruim, que é uma perda financeira, vai doer mesmo, vai machucar, é dinheiro, não tem jeito, a gente vai sentir, porém você tira alguma coisa boa daquela perda, que seria um aprendizado, né? Então continua nessa linha aí, que você vai ver como que vai acelerar seu aprendizado, tá? Então eu acho que tá no caminho certo, tá, Pedro? Então você falou que já opera na conta real, né? Você está há quanto tempo na conta real, mais ou menos? Sim. Você fala com a Invest ou... Não, operando mesmo. Pode até ser antes da Invest. Eu não sei quanto tempo você opera. Fevereiro eu operei, fevereiro do ano passado. Se eu contar desde quando eu comecei, é desde fevereiro do ano passado, né? Eu operei, eu não fiquei de fevereiro direto até... Você operou na real e aí foi onde você perdeu e aí você desistiu do price action.
Isso, eu desci do fluxo, aí eu passei para o price action, em junho eu voltei com o price action, operei, ganhei, aquela pior coisa que pode acontecer. Ganhei, achei que eu era o rei do mercado e aí veio o mercado e É o que acontece com todo mundo. Isso, coloca a eu gente no falo, lugar. é pior quando você começa ganhando, é pior. Uhum. É horrível, porque você vai ficar com confiança que vai te machucar. Com Porque você excesso vai de perder confiança. maior, né? Você vai perder maior. Exatamente. Para minha sorte, eu acho que a única coisa que eu nunca fiz assim, eu acho que poderia ter sido muito mais traumática foi aumentar a minha mão. Eu nunca cheguei ao ponto de, nossa, vou meter 5 contratos aqui e vou recuperar. Isso eu sempre Ah, entendi. Legal. Você sempre teve esperei um consciência que você teria pouquinho, um que ganhar pouquinho. ali. É, É, isso é legal. Isso é bacana. Muito bom. É uma consciência boa, porque a maneira mais rápida de você querer recuperar uma perda é você aumentar a mão para ver se vem rápido. Só que se vier contra, vai doer muito mais, né? Aí vai piorar exatamente. tudo, vai virar um problema muito maior do que o inicial. Fala para todo mundo, a primeira perda é a melhor que tem, porque se você aceitar ela, você para ali. Agora, quando você insiste, hoje eu insisti, eu tô falando para você, olha para você ver como que a gente acaba fazendo coisa que a gente mesmo cai na armadilha. Hoje eu insisti com o mercado, e acabou não dando certo. Mas assim, fazendo autoanálise, eu já vi onde eu errei. Eu já vi aonde que eu deveria ter feito algo diferente. Agora, essa questão toda que a gente está falando aqui, ela é muito importante, na verdade, interessante, porque eu acho que você está tocando em alguns pontos que a gente geralmente fala para o pessoal fazer, mas pouca gente dá importância. Né? Então, acho que é bacana. Então, você já operou, então, teve altos e baixos. Como que está hoje o seu desempenho aí no mercado? Como é que você se autoavalia? Hoje eu me avalio que eu estou ainda no processo, como eu te falei, muito melhor do que quando eu comecei com fluxo e ignorei o gráfico e depois fui tentando implementar. Hoje eu acho que eu tenho uma visão muito melhor de como o mercado funciona, porque antes eu não olhava notícias, antes eu não sabia, eu ignorava, né? É outra coisa que também você é ensinado no mercado por esses Que muita gurus. gente fala que não precisa olhar, né? Não olha notícia, não opera notícia. Aí o cara não olha a notícia, não sabe de nada hoje, 10h30, ele achou que estava acontecendo o quê no mercado? Aí o cara se embola todo nisso aí, no payroll da vida aí, né? É complicado, cara, é complicado. E mesmo sabendo, né, igual eu te falei, eu tô no processo agora de perder, não no processo de perder, no processo de aceitar, né, entender, procurar entender, sem me martirizar, sem ficar me julgando, Sem né, punir, né? Não sem pode, não pode. punição, exatamente. Igual você falou, essa operação, essa venda ali, quando a UBS começou a vender demais ali, eu entrei também na operação, eu podia ter Hoje? saído hoje, O que você fez hoje, só pra gente comparar com o que eu fiz aqui? hoje também eu vendi quando a UBS, foi mais ou menos nesse horário ali que a UBS começou a vender Deixa eu ver bastante, que horas que ela. aquela Hoje. correria. Foi no começo do mercado ali. Foi nesse momento aí que eu comentei da operação de venda. A gente fez a mesma operação, então. Exatamente, que ela foi. Isso é outra coisa que eu acho muito legal do Invest Insight, quando você vê a operação que você fez certo e você foi junto com Compara. vocês da mesa, é muito bom, é muito satisfatório. Mas aí eu olhei para o ajuste, eu vi onde estava o ajuste ali, eu podia ter saído no ajuste, eu quis sair no ajuste, porque eu vi que estava perto do horário do payroll, eu falei, não, eu vou esticar, deixei o alvo um pouco abaixo, aí ele não tocou no ajuste, não pegou meu alvo, voltou, me tirou em 200 pontos, eu estava no pré-market com os meninos, eles falando com a gente, espera, não entra nesse momento de volatilidade, e eu segurei ali por uns, sei lá, 1 minuto, eu aguentei, Depois soltou. depois eu tentei operar, num candle ele foi e me tirou, mas depois eu consegui encaixar uma outra operação de compra ali naquela outra subida mais tarde ali, eu consegui fechar hoje no 0 a 0, o que foi muito bom, porque ontem eu tive um dia de fúria. Ontem. Ontem, ontem eu tive... Mas você vê, ó, você tá falando aí, eu tô olhando aqui pro gráfico, ontem e hoje o mercado tá travado, cara. Então é nesses dias que a gente. É que é difícil porque só depois que a gente vai ver, né? Na hora você acaba. Mas assim, nesses dias a gente tem que evitar ao máximo fazer merda, né? Como eu falo pra todo mundo. Exatamente. Eu acho que eu estou nesse processo agora, nessa parte mais de trabalhar o psicológico, porque a técnica, vocês entregam tudo, tá tudo ali para gente. A análise gráfica, o fluxo, a macroeconomia, a correlação, os setores, está tudo ali para a gente poder extrair o máximo de desempenho. Eu acho que a única coisa que vocês acabam deixando, não deixando para a gente, mas uma coisa que não tem como
o externo trabalhar, que é o nosso interior, a gente com a gente mesmo, aquela luta com a gente mesmo. Vocês dão todo apoio, tem lá, inclusive eu quero olhar com vocês depois também, para poder entrar com a Cissa, né? Ah, legal. Eu quero também ver se eu consigo entrar lá com a Cissa para poder ter aquele apoio do psicológico que vocês dão também. Que é legal. Muito bom. Mas é a única parte que eu tô sentindo um pouco de dificuldade é essa parte de mim comigo mesmo. De restante, eu não tenho nada a reclamar, assim, tá sendo ótimo. Porque essa parte realmente é pessoal, né, cara? A gente até ajuda, né? Coloca ali a Cissa como coach para poder ajudar vocês, mas é o autodesenvolvimento, aí não tem como mexer, aí é você com você mesmo. Como para você ali, né, encarar o seu erro, igual eu falei com você, um tipo de fúria foi, o martírio maior de hoje está sendo, igual eu falei, tá vindo 2 semanas de game, assim, uma coisa que nunca tinha acontecido, diga-se de passagem, 2 semanas para mim sem perder, nossa senhora, você tá doido. Aí, chegar num dia e perder, e depois olhar a operação e falar, nossa, tinha que só ter feito isso, ou simplesmente não ter feito nada, ter esperado, né? Por que eu fiz isso? E ficar ali tentando entender o que eu tava pensando na hora, né? Sem me julgar. Essa tá sendo a parte que eu tô trabalhando agora. Mas que legal. Eu acho que a cabeça tá boa, cara. Tá bem alinhado aí com a questão do processo, do aprendizado. Eu acho que esse é o caminho, tá? A gente tem que realmente passar por essas etapas. O aprendizado, ele é doloroso, tá? Não é gostoso, não tem prazer nenhum em perder dinheiro, isso não existe. Mas é necessário porque é assim que a gente vai moldar a nossa carreira, a nossa profissão. Eu falei para você e falo para todo mundo, tudo é experiência. Quanto tempo você já faz aquilo, quanto você já viveu aquilo, quanto já perdeu, assim, todo mundo pergunta, quanto você ganha. Eu acho que as perdas são, as maiores lições estão nas perdas, é na hora que você tem que se levantar, é na hora que você tem que vencer ali aquela coisa que a gente falou que fica te martirizando e ser forte para estar no outro dia ali. Então, assim, eu gosto muito de falar das perdas. Todo mundo fala, é só ganho. Não, não é. E eu gosto porque as lições estão aí. E se a gente tirar a lição desses momentos, a gente consegue realmente estar evoluindo como profissional, como trader, e aí a gente consegue trilhar o nosso caminho. E aí, você vai então se tornar um trader profissional? Vai querer operar com a gente na mesa da Invest Capital? Se eu tiver a oportunidade, imagina só que sonho. Muito bom, muito bom. Tem gente que gosta de operar sozinho. Não, eu quero ser trader autônomo, não quero me juntar a ninguém, não. A gente quer montar um time forte, então por isso que eu pergunto sempre para todo mundo. Fala, e aí, vai querer ou vai... Não tem problema também, se quiser ir sozinho, fica à vontade. Eu quero. Que legal. Meu amigo, acho que é isso, a gente bateu um papo aqui, deu para te conhecer um pouquinho melhor. Você tem alguma pergunta para a gente em relação ao que você queira saber, da minha parte da Invest, fica à vontade. Na realidade, não, Douglas. Tudo bem esclarecido lá no clube, tem todo o atendimento lá, eu acredito. Só aquela questão mesmo de comentar lá no grupo com a Cissa, que eu preciso mesmo, mas eu acho que até se eu entrar em contato lá, até com, não sei se o Augusto vai te dar um toque aqui, a gente finalizando, ele já vai te instruir já. Tranquilo, só poder agradecer mesmo a você pela sua oportunidade de agradecer a Invest. A gente agradece a participação, vai ser muito útil para as outras pessoas depois assistirem esse bate-papo, porque nos bate-papos a gente tem muitos insights, muitas ideias, e é legal. Então eu agradeço você por ter participado com a gente. Você vai ter a oportunidade de assistir os bate-papos que a gente fez com as outras pessoas, e isso agrega bastante. Eu recomendo que todo mundo participe e assista, porque dessa forma a gente vai aprendendo com a experiência dos outros, até com os erros dos outros, e isso é legal, porque a gente evolui cada vez mais. Então, muito obrigado, Pedro, e até a próxima, pessoal. Valeu!